aí, pessoal, Zé Inácio na área. Pronto para mais uma imersão com a gente. Dolores aqui. Hoje a gente vai mergulhar no final do século XIX, É isso aí. acompanhando a jornada da família Mantovan da Itália até o Brasil. É como entrar num romance histórico, sabe? Nossa, é verdade. Com direito a mistérios reviravoltas e uma saga familiar fascinante. Uma saga fascinante. A história começa em 1887, Isso. com Pietro Battista Mantovan e Teresa Secco desembarcando no Brasil com 2 filhos pequenos, Certo. a Luísa Maria e o Giovanni Battista. Os dois tinham 28 anos e vieram acompanhados dos pais do Pietro buscando uma vida nova por aqui. É. Mas já de cara a gente se depara com um mistério. Que mistério! A Mariana, outra filha do casal, Ah, sim? não aparece na lista de passageiros. O que será que aconteceu com ela? Mas Teria falecido ainda na Itália? vamos voltar à viagem. Eles desembarcaram em Santos em março de 1987 a bordo do vapor Poitou e seguiram para Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, onde se estabeleceram e trabalharam nas fazendas de café. Isso. Imagina a mudança drástica, né? Nossa, com certeza. Deixar a Itália e recomeçar a vida do zero em um país completamente diferente. Totalmente. E falando em aventura, a família cresceu bastante no Brasil. É mesmo. A Teresa deu à luz mais 7 filhos. Caramba. Augusta José, Josefina, Antônio Lourenço Adelaide, Maria Fiore e Carolina. Nossa, 10 filhos no total. Uma família enorme para os padrões de hoje. É verdade. Me faz pensar nos desafios que eles devem ter enfrentado para criar todos esses filhos em um novo país. Nossa, muitos desafios, né? É. E além de criar os filhos, eles ainda tiveram que se adaptar a uma nova cultura, um novo idioma, novas formas de trabalhar e viver. E essa adaptação muitas vezes traz consigo mudanças até nos nomes, né? Sim, sim. Reparei que o sobrenome Mantovan aparece com várias grafias nos registros. Ah, Mantovani, Mantuani e Mantuan. verdade. Isso era comum na época, a grafia dos nomes não era padronizada. Que os escrivães registravam como achavam melhor. Sei. Mas no fim era tudo a mesma família carregando a herança italiana e construindo uma nova identidade no Brasil. Interessante. E essa identidade se espalhou acompanhando o ciclo do café. Hum? Os Mantovans se ramificaram por várias cidades do interior paulista. É, Tambaú, Casabranca, Batatais, Ribeirão, Preto Bonfim, Paulista. parece que eles estavam sempre em busca de novas oportunidades, né? Parece que sim, E essa busca com certeza gerou muitas histórias interessantes. com certeza. A gente vai desvendar algumas delas na nossa próxima imersão. Isso aí. Mas antes, que tal a gente dar uma olhada mais de perto na vida dos filhos do Pietro e da Teresa? Bora lá. Cada um teve sua trajetória, mas alguns casos são particularmente interessantes. O Giovanni Battista, por exemplo, seguiu os passos do pai e formou uma família enorme. 12 filhos. Os filhos? Nossa! A mesa de domingo devia ser uma festa. Imagina. Que legal! Essa família realmente gostava de um bom rebuliço, hein? Gostava. E as filhas, alguma história que chama atenção. A Augusta se casou com Antônio Polato em Tambaú, e a Maria teve uma história um tanto peculiar. Ela teve 6 filhos com Giuseppe Livera, mas eles nunca se casaram. Mas o interessante é que, apesar de não terem oficializado a união, eles criaram os filhos juntos e a família permaneceu unida. Interessante. É, E no fim das contas, o que importa é o amor e o respeito, né? é isso aí. E essa história da Maria nos mostra como a pesquisa genealógica vai além dos nomes e datas, né? Sim. A gente descobre costumes, dramas, segredos de família. Exatamente. É como abrir uma janela para o passado e entender um pouco melhor como as pessoas viviam, amavam, sofriam. É verdade. E por falar em sofrimento, a gente não pode esquecer das filhas que desapareceram dos registros. A Mariana e a Luígia. É verdade. Será que um dia a gente vai descobrir o que aconteceu com elas? Quem sabe? A pesquisa genealógica é assim, sempre cheia de surpresas e mistérios. É verdade. É. Mas e o Pietro e a Teresa, o que aconteceu com eles? Conseguiram realizar seus sonhos do Brasil? O Pietro faleceu em Brodowski em 1935, aos 82 anos. Nossa. Já a Teresa, a gente estima que tenha falecido por volta de 1915, mas os registros são incertos. É uma pena não termos mais informações sobre os últimos anos de vida deles. É verdade. Mas quem sabe a gente não descobre mais detalhes com o tempo. Quem sabe? Afinal, essa imersão na história dos Mantovan está só começando. Isso aí. É impressionante como mesmo com tantos filhos eles conseguiram manter a família unida, né? A gente vê que os irmãos se casaram em cidades próximas, continuaram próximos. É verdade. Parece que Batatais virou um ponto de encontro para a família. É. José se casou por lá com a Teresa Maggi Isso. e a Josefina com o Vittore Politini. E o Antônio também. Ele se casou com a Elvira Antônia Moro Politini em Batatais. Eita. Aliás, falando em Antônio, ele e a Elvira também tiveram uma família grande. 7 filhos. Nossa.
Parece que a tradição de famílias numerosas continuou na geração seguinte, né? Mas será que esse padrão se repetiu em todos os filhos? Nem todos seguiram o mesmo caminho. É, O Fiore, por exemplo, se casou com a Palmira Remondin Batatais, mas eles tiveram apenas 3 filhos. 3 filhos. Apenas, entre aspas, né? Hoje em dia, 3 filhos já é considerado bastante coisa. Verdade. É interessante como a noção de família numerosa muda com o tempo, né? Naquela época era comum ter muitos filhos, talvez por necessidade de mão de obra na lavoura ou por questões culturais e religiosas. É verdade, e talvez pela alta taxa de mortalidade infantil, né? Hum, Ter muitos filhos era uma forma de garantir que pelo menos alguns sobrevivessem até a idade adulta. Mas voltando aos Mantovan e a Carolina, a caçula também se casou em Batatais. Na verdade, a Carolina se casou em Ribeirão Preto com Antônio Sacucci. Eles tiveram 5 filhos. Ribeirão Preto mais um ponto no mapa da família. A gente vê como eles acompanharam o desenvolvimento do interior paulista. Exatamente. E por falar em acompanhar, a gente não pode esquecer do Lourenço Tadede e da Elviro, os filhos sobre os quais ainda não encontramos muitas informações. É verdade. Será que eles se mudaram para outras cidades? Ou será que seus rastros se perderam no tempo? Fica um mistério no ar. É quem sabe, com mais pesquisa, a gente consiga desvendar o paradeiro deles, né? A genealogia é uma investigação constante, sempre em busca de novas pistas. E é isso que é tão fascinante. É como montar um quebra-cabeça gigante com cada peça revelando um pedacinho do passado. E nesse quebra-cabeça a gente encontra não apenas nomes e datas, mas também histórias de vida, costumes, dramas, alegrias, desafios. A gente consegue visualizar como era a vida dessas pessoas, como elas se relacionavam, como lidavam com as dificuldades da época. Na verdade, é como se a gente estivesse abrindo um baú de memórias, né? E cada objeto encontrado nesse baú nos conta uma história e nos conecta com o passado de uma forma única. É verdade. E através dessas histórias individuais, a gente consegue entender melhor a história do Brasil como um todo. Hum, Afinal, a história do nosso país é feita da soma de todas essas trajetórias, de todas essas famílias que vieram de diferentes lugares e construíram suas vidas aqui. Pensando bem a história dos Mantovan, só a ponta do iceberg, né? Quantas outras famílias italianas vieram para o Brasil naquela época com sonhos, desafios, histórias para contar? Incontáveis. E cada uma delas contribuiu para formar a identidade do nosso país, essa mistura de culturas, costumes e sotaques. E essa mistura é o que torna o Brasil tão especial, né? Essa riqueza cultural que a gente vê na música, na culinária, na arte, no jeito de ser do brasileiro. Com certeza. E a história dos Mantovanos ajuda a entender como essa mistura aconteceu, como essas famílias se adaptaram ao novo país, como construíram suas vidas aqui. E como contribuíram para o desenvolvimento do Brasil? A gente viu como os Mantovans se espalharam pelo interior paulista, acompanhando o ciclo do café, ajudando a construir cidades, a gerar riqueza. É verdade? E é, É impressionante como a história de uma família se entrelaça com a história de uma nação, né? A gente vê como cada indivíduo, cada família tem um papel a desempenhar na construção do nosso presente. não é verdade? E a gente também vê como a história é um processo contínuo, né? A história dos Mantovan não termina com a morte do Pietro de Ita Teresa. Hum. Ela continua com seus filhos netos, bisnetos. Exatamente. E com todos nós, né? Afinal, somos herdeiros desse legado, dessa mistura de culturas, dessa história que nos une. E que nos inspira a continuar buscando, pesquisando, desvendando os mistérios do passado. É sério. Afinal, conhecer nossas raízes nos ajuda a entender quem somos e para onde vamos. E a gente te convida, ouvinte, a embarcar nessa jornada conosco. Esperamos que você se inspire a fazer a sua própria imersão, a descobrir as suas raízes, a desvendar os segredos da sua família e a se conectar com essa teia fascinante que nos une a todos. Sim, dá certo. Afinal, como diz o ditado, quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Então, caro ouvinte, convidamos você a se juntar a nós nessa aventura. Explore a história da sua família. Converse com seus parentes mais velhos, busque documentos antigos, fotos, cartas, qualquer vestígio do passado que possa te ajudar a montar o quebra-cabeça da sua história. Você vai se surpreender com as descobertas que fará e com a riqueza do seu legado familiar. E quem sabe um dia nossas histórias se cruzem. Afinal, o Brasil é um país de encontros de misturas de histórias que se É entrelaçam. isso aí. Até a próxima imersão.